Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, neste momento em que buscamos a sua presença. A nossa reflexão de hoje é sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, na instrução ao que tem se lhe dará. E essa instrução começa com uma citação do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25, onde nos diz o evangelista: Também lhes dizia: Atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Nos diz um espírito amigo sobre esse trecho do Evangelho de Jesus. Dá-se ao que já tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito, que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Este exemplo que este espírito amigo nos traz de alguém que recebe uma herança e que vê essa herança se deteriorar, os seus bens saindo das suas mãos, não pode culpar aquele que lhe deixou a herança. Isso a gente vê na nossa caminhada com uma certa frequência. Tem notícias de pessoas que receberam grandes fortunas, seja por herança, seja por grandes sorteios, mas que acabam não dando conta, não sendo capazes de fazer progredir aquilo que receberam. Se pensamos assim, constatamos isso com as coisas materiais, a analogia também se faz
com aqueles recursos espirituais dos quais já somos possuidores. Nada do que temos se perde. As conquistas espirituais que fizemos são nossas, Deus não as retira. Mas elas podem estagnar se nós não trabalharmos para torná-las ainda maiores. Nós temos inúmeras oportunidades, seja nesta encarnação, seja em outras que já vivemos, seja no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, nós temos inúmeras oportunidades de aprender, de trabalhar, de crescer e de evoluir espiritualmente. Quando não fazemos isso, estamos nos comportando como aquele filho que já recebeu o seu quinhão, mas que não foi capaz de escolher a boa semente para trabalhar, que não arou a terra, que não cultivou e cuidou da plantação. É preciso que pela prática do bem e do amor, pelo exercício da justiça, da solidariedade, do perdão, da compreensão, nos dediquemos a ampliar aquilo que já temos, a ampliar aquelas características tão desejadas e que já temos em germe. Já aprendemos a ser solidários e amorosos com aqueles que nos são mais próximos. É hora de olharmos para além daqueles que nos são mais próximos. É hora de olharmos para os nossos irmãos em humanidade e começarmos a fazer por eles, que podem até nos parecer desconhecidos, mas que são nossos irmãos, aquilo que já somos capazes de fazer por quem está mais perto. É hora de trabalharmos na seara do Mestre, produzindo o bem, produzindo a solidariedade, produzindo a paz, construindo a paz. Porque a paz se constrói com ações de generosidade, com ações de perdão, com ações de respeito, com ações de compreensão. Quando agimos assim com os nossos semelhantes, estamos nós próprios trabalhando com aquilo que já aprendemos, com aquelas ferramentas que já adquirimos para a nossa própria evolução. E enquanto fazemos ao bem ao outro, estamos nós próprios nos tornando melhores e, portanto, fazendo bem a nós mesmos. Por isso, mais paz teremos, mais consciência tranquila teremos, mais alegria genuína do bem realizado vamos ter. Porque quando a gente faz o bem para o outro, o grande beneficiado na verdade somos nós. Porque nos invade uma alegria interior, uma satisfação de termos feito o melhor ao nosso alcance, que é indescritível. Quando somos capazes de vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, para ir ao encontro do nosso irmão que sofre, que precisa, que ainda não compreendeu que é bom ser bom, nós é que nos sentimos agraciados, invadidos por essa paz e essa alegria genuínas. É isso que significa: a quem muito tem, muito será dado e será dado em abundância, nas palavras que lemos há pouco. Então, queridos amigos, que nos esforcemos para fazer sempre o melhor ao nosso alcance,
porque amigos bondosos nos ajudam sempre que temos boas intenções. Que esta paz, que a paz do nosso Mestre Jesus nos aqueça o coração, nos envolva e nos fortaleça para continuarmos a nossa jornada. Que assim seja.